Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmera, abrindo microfones para falar de coisa boa, para falar de literatura, para falar de coisas que nos fazem ser pessoas melhores. Nós estamos gravando numa semana bastante complicada aqui em São Paulo, considerado o pior ar do mundo. E eu estava conversando com o Carlos antes da gente abrir aqui o programa. Tem muita irresponsabilidade, atos criminosos, coisas que. Gente, por isso que eu falo, eu gosto de fazer o Café Cultural, porque o Café Cultural fala de cultura, fala de arte. E a arte faz a gente ser, nós sermos pessoas melhores. E não essas porcarias que tem por aí. Mas eu quero saber o seguinte, eu quero começar o programa. Eu quero saber quem é Carlos Reisagni por Carlos Reisagni. Eu sou um baiano, né? Eu sou baiano, sou Ei, que delícia! Que delícia! Escritor, romancista, Uhum. e sou tetraplégico. Uhum. Eu, após os 14 anos, passei a conviver com a realidade que eu tive que transcender. Eu não tive não foi necessário eu superá-la, mas transcender. Sim. Eu não poderia apenas superá-la para dizer que está tudo bem. Eu tive que transcender para poder me encontrar e construir uma jornada. Perfeito. E aí é que eu iniciei a minha jornada como artista plástico. Eu tinha um estúdio de artes plásticas, né? Que eu trabalhava desde a parte de produção com a serigráfica de camisetas para lojas até a parte artística de quadro, telas. Eu e uma equipe de jovens, né? Na época eu trabalhava com isso. Eu era desenhista, artista plástico mesmo. E trabalhei por muito tempo. Era o que me sustentava. Era dias e noites no estúdio, no ateliê. Muito vinho, muito rock and roll e muita busca para superar uma realidade para um jovem que está vivendo uma anormalidade atípica da sua vida, sair da condição de andante para viver como tetraplégico. Então eu precisava me adentrar em algo que não fosse só para sobreviver, mas que fosse para eu encontrar um sentido para a vida. Ótimo, e a arte perfeito, me deu Carlos. sentido para a vida, a arte. Né? E aí passou um longo tempo, depois de bastante tempo, eu conheci a literatura, porque eu me adentrei na filosofia, com uma forma de construir meu olhar do mundo, para poder tolerar o mundo como o mundo me olhava. Né? Sim. Estar em uma cadeira de roda, você está no alvo de olhares que lhe discriminam, tem pena e tenta colocar você em uma situação de ser humano fora do seu próprio planeta, do seu ninho. E aí, para eu poder olhar a humanidade pela sua imperfeição em me ver, e de um mundo totalmente imperfeito, mais deficiente que meu corpo, Sim. Que me excluía com os seus obstáculos agressivos, eu tinha que me reconstruir como pessoa. E fortalecer o meu eu. E me tornar uma pessoa que tivesse uma afirmação na sua jornada de vida. Eu não poderia me tornar um coitadinho de mim. Sim, claro, perfeito. A que não permite isso. Ela simplesmente me exclui. Ou você é um indivíduo que está produzindo, está ativo, ou ela vai lhe excluir. Como se você não existisse no planeta. E é assim que muitos vivem. E eu tinha uma responsabilidade com a minha cognição, com a minha psique, com o meu eu, e eu tinha que zelar do que me restava. E o que me restava era muito mais eu do que... Claro, Carlos. Exatamente. E foi aí que eu parti para a literatura, parti para a filosofia, e logo eu ilustrei um livro, né? Encontrei um livro pelos pedaços, digamos assim, só os capítulos, para eu ilustrar. E aí me apaixonei, um livro desmontado, eu tive aquele encontro, ilustrei o livro e disse, pô, isso aqui é a minha onda, é a minha maior navegação, é a minha maior jornada, é essa aqui. Entendeu? Aqui não tem um limite que o pincel me dá. Perfeito, aqui amigo. vai ter barreiras.
Eu vou poder construir aqui um portal e vou adentrar pelas letras. E foi aí que eu escrevi o primeiro livro, e fiz lançamento, vendi muito livro na sacola, mochila, Imagino. entendeu? E passei a viver como andantes mesmo pelas cidades, vendendo livro, feira literária, livro na mochila, rodoviárias, Se virando, né, Carlos? Se eventos, virando. se virando. Aí fui escrevendo outros livros e toda a jornada como escritor, né? Tenho superado cada passo meu é uma escolha bem definida a ser feita, porque Uhum. as consequências para uma pessoa andante, com relação, comparadamente à minha pessoa, é muito diferente. A Imagino, consequência para mim é muito mais imagino, grave. É como imagino. se eu não tivesse duas chances. Eu só tenho uma chance. Entende? Então tem que fazer a escolha muito bem feita. E seguir o meu caminho, acreditando em mim mesmo, potencialmente, né? Foi o principal. Acreditar em mim mesmo como pessoa e escrever o livro, O Diário do Conflito, né? Uhum. E comecei a divulgar esse livro, ter feito um trabalho com o pessoal aí, da ICL, uma pessoa maravilhosa, um trabalho, uma produção muito boa, o pessoal trabalha assim, profissionalmente Sim. incrível. E é uma âncora assim, de sustentação, para poder eu me situar e navegar a partir daqui com meus trabalhos. Né? Eu não parei de escrever, estou escrevendo e estou Imagino. com metas maiores para o futuro. Sei que é muito difícil, eu sonho assim com o pé muito com os pés muito no pedestal da cadeira de roda. Eu não sonho muito plantado, saber Ah, onde que vai ter rampa para poder eu transpor. Tá entendendo? Então eu não fico naquela megalomania, aquela ideia de eu tenho que ter fama, eu tenho que acontecer, eu tenho. Não. é. Eu tenho uma verdadeira centração do que eu sou. E eu escrevo para poder fazer a leitura de mim mesmo com a relação ao mundo que eu habito. A verdade é essa, né, Carlos? Na verdade, se todo escritor, e é aqui, nós temos aqui no Café Cultural uma audiência muito grande de jovens escritores, de jovens que sempre perguntam como que eu faço para entrar nesse mundo? E você falou perfeito, cara. Você falou o seguinte: tem que olhar para você. Você tem que Sim, olhar para você. Você tem que ter metas claras. Não adianta você falar, eu quero ser tal escritor. Não, seja você. sim, Você sim. tem bastante características. E com certeza você vai ser um vencedor. Pode não ser famoso, pode não ficar rico com isso, mas dentro da tua meta, você vai ser um vencedor se você cumprir aquilo que está dentro de você. Que nem você falou, você tem duas coisas que ninguém vai tirar de você, que é a tua cabeça que pensa e teu coração que sente. Isso, cara, ninguém vai tirar de você. Sim, sim. E é isso que você coloca na frente da tua obra. Exatamente. Inclusive, essa proposta eu levo para que essa juventude que está aí fora, querendo o imediatismo de tudo, Uhum. querendo que os seus sonhos cheguem como um balão que caiu pelo acidente do céu nas suas mãos, né? Cheio de É. oportunidade, e não é assim. O sonho precisa de tempo para ser Ixi, maturado, e como? para que ele se construa, para que você também se construa, para você oferecer de melhor ao mundo. É igual a relação a dois. Não é o que a pessoa traz para você, é o que você tem a oferecer ao outro. Você Uhum. tem que pensar, aquela mulher que vai me preencher. Não. O que é que você tem para oferecer como pessoa para conviver a dois? São dois universos, dois egos totalmente diferentes. Então, a relação com o seu sonho, esta relação com você mesmo. É uma Sim. relação que você tem que ter uma tolerância à sua ansiedade, porque essa ansiedade que é natural, que é um verdadeiro alarme natural, pode tornar-se também não mais um alarme, mas um incêndio, porque o alarme indica que o incêndio está próximo. Aí Uhum. a ansiedade, alarmando que você está próximo de algo. Mas quando você torna essa ansiedade um conflito dentro de você, você não vive mais a ansiedade como algo que é natural à sua convivência, à sua realidade. Você vive um incêndio da própria É verdade. ansiedade. Incendeia, você já está agora pegando fogo, entrando em noia, porque você está vivendo a crise da ansiedade. E a É, ansiedade não é para ser uma crise.
ela é natural a nós, porque nós somos seres racionais e nós estamos vivendo, projetando sempre o dia de amanhã, mesmo sabendo que nós só temos hoje. É. E aqui e agora. E que o amanhã nunca chega, né? O amanhã, quando o relógio vira meia-noite, vira hoje de novo. Vira hoje de novo. Vira então, hoje de novo. É exatamente. Então, o nosso dia é aqui mesmo, a nossa hora é aqui agora. E nessa jornada aí, escrever exige de nós o quê? Uma disciplina em escrever, uma coragem de expor suas ideias, seus questionamentos, uma relação com quem você nunca vai ver, talvez, na vida, nunca vai ver que vai estar lendo seu livro, você não vai ter nenhum contato com ele. É uma relação com o mundo que está do outro lado, né? E você vai transferir para o outro um pouco de uma construção de um ser humano melhor. Para que ele pegue essa fagulha de ser humano melhor que ele encontrou nos livros, que essa ideia de quem escreve é melhorar o mundo. Essa ideia de que traz um ideal de mundo que tenha uma estrutura saudável, ou que se aproxima de um processo evolutivo saudável, é você dar um pouco do melhor do mundo, para que as pessoas se construam e se curem das suas arestas. Entendeu? Então, ser escritor tem essa responsabilidade. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Porque uma frase, uma palavra, pode fazer com que a pessoa mude a sua atitude. É verdade, é verdade. A querer projetar algo nocivo para a sua própria vida. Isso em qualquer tipo de literatura, seja literatura científica, seja a fantasia, seja a poesia, seja o romance, você tem a responsabilidade em cada frase que você coloca ali. Porque você não sabe como que o leitor está se identificando com aquele teu personagem, com aquele momento. Ou seja, como você bem falou, você está falando para sei lá quantas pessoas e que você não as conhece. Então, a tua responsabilidade por cada pessoa que está com o teu livro na mão é muito grande. É muito grande. Então, coloque o melhor possível. E tem uma coisa, né, Carlos? Todo livro, todo filme, com algumas exceções, mas a grande maioria termina com um final feliz. Então, é importante colocar que, assim, gente, leve a sua vida como um livro, como um filme, sabendo que você vai ter um final feliz. Tem dificuldade, tem tropeço, tem um monte de coisa no meio, mas o final tem que ser feliz. Interessante, isso é interessante. Nós temos que construir esse final que não para aqui. É apenas um momento que atenua um passo na nossa vida. E o mais interessante que hoje, o meu romance, O Diário do Conflito, fala sobre hoje completa 50 anos do golpe de Estado no Chile, onde a tropa de Pinochet invadiu o governo eleito democraticamente, foi o governo de Salvador Allende, e bombardearam o palácio. A Salvador Allende foi encontrado morto no palácio. Então se completa 50 anos hoje. Esse livro fala sobre um diário de uma ex-guerrilheira, uma jovem mulher que participou das guerrilhas, das lutas armadas no Chile, e ela foi caçada como uma terrorista, né? E é uma trama, é uma história, uma narrativa de uma aventura dessa ex-guerrilheira, que ela não só fugiu do Chile por causa da questão da política, mas por causa da perseguição, porque ela sabia demais. Então ela procurou viver como uma pessoa anônima, mora de circos, e passou como moradora de rua. E ele foi encontrada na cidade de São Paulo, em uma calçada à noite, encontrada por outra jovem mulher psicóloga que tem depressão, mas não se cuidava, não tratava, e que me buscava um sentido para a vida. Então ela encontra essa Maria Cavalheira e descobre que ela trazia consigo um diário. Aí começa a narrativa de uma história que envolve essa jornada da ditadura do Chile, com esses lugares atemporais que aconteceu no Chile e em São Paulo, depois aqui, já para os anos 80, em São Paulo. Então, toda essa trajetória nasce uma narrativa de ficção, onde a criatividade
o poder do imaginário faz com que você construa mundos. Verdade. Uma das inteligências notável é quando você constrói mundos irreais. Isso mostra que nós temos a capacidade de nos transcender, de É nos verdade. de além. E esse mundo traz uma mensagem que você pode mudar a sua vida. Você pode se tornar melhor do que você era, do como você chegou aqui, nesse planeta, o qual, essa esfera Uhum. que nós vivemos, e julgamos ser um universo aqui, na verdade, apenas um planeta, um organismo vivo que precisa de cuidados, e a humanidade, como praga, só faz Oxe. extorquir, entendeu? Desse planeta, dessa bola Ah, azul maravilhosa. Carlos, tem gente que acha que nem bola é, tem gente que acha que é plana, tem gente que acha que nem redondo é, vai entender essas cabeças tudo doidas. Agora, Carlos, você juntou no teu livro, que é um livro de ficção, como você bem disse, você juntou um fato real. Teve um estudo desse momento do Chile, você fez uma pesquisa para poder colocar essa parte de vivência real mesmo dentro da história da ficção dessa tua personagem? Sim, sim. Primeiro estudo muito profundo foi a geografia chilena, né? Tá. A geografia, a parte do território, a vegetações, relevo, estudar geografia, porque os Que legal. personagens fazem a jornada até a Argentina. Então tem que passar pela cordilheira, né? Então enfrenta uma diversidade de clima, uma diversidade da própria selva para chegar, entendeu? Até a cordilheira da Argentina. E tive que estudar subúrbios chilenos de Olha. Valparaíso, né? Porque houve aquelas fugas, Uhum. entendeu? Mutinações e toda a estratégia, entendeu? Porque no momento do golpe militar eles se recuaram, né? Sumiram da cena, que era todo mundo militante político, mas quando o golpe aconteceram, eles se tornaram procurados e então sumiram. Eles passaram a viver nos guetos e nas sombras, para poder fazer ataques pensados em bases militares, né? Uhum. Então, isso teve que ser feito um estudo minucioso, aí para poder intercalar a ficção junto com a realidade, entendeu? E trazer essa personagem para essa narrativa que ela foge, entendeu? Ela perde amigos, perde amante da guerrilha, dos conflitos, e como os militares estavam transportando ouro para fora do país e o aeroporto clandestino, e eles Uhum. foram interceptados. Então, esses guerrilheiros pegaram o ouro e guardaram para fortalecer a guerrilha. Terminaram morrendo vários. Então, os que ficaram, que conseguiram, foi só ela que ficou viva. Então, ela que enterrou o ouro em um cemitério espanhol Olha antigo, só. os espanhóis, quando chegaram naquele território que acabou com os Incas, Maia, entendeu? Eles chegaram naquela área ali, então deixaram muito rastro de cemitérios com traços cristãos Sim. nesses lugares, entendeu? Que Sim, eles sim, sim, sim. foram os colonizadores e dominou os indígenas, o povo É. indígena desses locais. Então, ela enterraram o ouro, ela sabia que não ia ter mais paz, ela foi embora viver com pessoa com andarilha, para não ser Olha encontrada só. e não colocar em risco a própria família dela. Virou Tá. como andarilha. E foi encontrada em São Paulo, porque ela estava com hemorragia no lugar onde estava recebendo sopa, pau, o pessoal ela estava de hemorragia e pediu ajuda. E a moça que deu ajuda a ela pediu para ir para o hospital. Chega no hospital, ela entra em coma. E a moça encontra na sacola dela pão, bolacha, encontra, quando a assistente social procurou documentos que identificasse ela, encontrou um diário de capa de couro com tranca. E Quando abriu aí? o diário, tinha uma identidade chileno, espanhol, e tinha poesias, e começou a narrativa da guerrilha, aquela narrativa minuciosa, que envolvendo questões sentimentais, conflitos, fuga. Então, esse diário do conflito,
ele se intercala essa história a outra história aqui em São Paulo, que é de pessoas que é ligada à jovem Clara, que foi encontrada, que encontrou a Maria Cavalheiro. Então é um livro que está hoje na Amazon, né? Uhum. Pode ser encontrado na Amazon, como também na Submarino e outras plataformas digital, e pode comprar ela aí, o livro pode ser pedido, e a editora manda impresso o livro, comprando na Amazon e outros, ou comprar virtualmente. Então o Tá. leitor vai ter uma surpresa nesse trabalho. É um livro de 325 páginas, em média. Legal, legal, É um bom, livro bom. que tem, assim, tem um teor de um livro que foi escrito não só para manifestar um trabalho de mais um livro, mas um livro que chegou para poder ele fazer jus a estar na mão de quem está lendo, Que a seguir legal, a cara. pessoa na sua jornada como indivíduo, como a família, e ser compartilhado. É um livro que Que tem essa maravilha, cara. meta maior, entendeu? Que maravilha, que maravilha. Não é teu primeiro livro esse, né? Não, não, escrevi já. Tem mais 4 livros escritos, né? E um deles é o Lágrima de um Espermatozoide, que Que legal. é o Desabrochar da Flor de Lótus, o nome do livro. Lágrima de um Espermatozoide, o Desabrochar da Flor de Lótus, que fala sobre essa viagem, essa viagem de volta para nós, para o nosso primeiro, para o nosso início de tudo, para a nossa forma primária biológica, Tá, onde tá. nós procuramos essa ânsia de nos encontrar, essa busca de estar encontrando com parte no outro, encontrar nós mesmos. O que nós estamos fazendo aqui na Terra, as nossas relações, é tentando nos encontrar. É como É, o espermatozoide buscou no óvulo a fecundação é verdade, é e verdade. para poder vir existir. Então nós estamos todo momento ainda nessa busca, nessa disputa, nessa busca para encontrar no outro, no outro a parte de nós que quando se reencontra, quando se encontra na verdade, que na verdade é um processo evolutivo de crescimento como pessoa, porque não teria sentido a não ser viver. E nós não vivemos apenas por viver. É, Nós vivemos aqui porque somos seres que têm a capacidade de projetar, construir um mundo melhor, ou então até destruir tudo. é, eu tô, A nós foi dado essa capacidade. atualmente eu tô achando que a gente está mais pro lado de destruir tudo do que construir, viu? Mas eu ainda tenho esperança, eu tenho esperança. A Eu acho esperança é que, aquela que tem que ser mantida, né? sem A dúvida, sem esperança. dúvida. E tem uma coisa, Carlos, que você falou assim, muitas pessoas, esses terapeutas aí pelo mundo, falam, não, você tem que se encontrar dentro de você mesmo. Não resta dúvida. Não resta dúvida que você tem que se encontrar dentro de você. Mas a gente não vive sozinho nesse mundo. Então, o que você falou, a busca por você se reconhecer em outra pessoa, se encontrar e fazer essa corrente das pessoas se encontrando é muito importante. Senão você acaba se Grandioso. isolando. Senão você fica se isolando e no isolamento você não cresce, você não evolui. Olha, a maior experiência da minha vida assim, foi quando eu conheci a minha companheira. Uhum, E eu conheci, através da arte, eu conheci, ela é tá, psicóloga, olha só. e tenho 10 anos com ela, né? Nós moramos, saí da casa da minha mãe, eu rompi com os paradigmas, eu Hum, quebrei conceito. Eu saí da casa da minha mãe, que meus irmãos pensaram que eu ia ficar na casa da minha mãe para sempre, né? Eu saí hum, da casa da minha mãe, vim morar. Ela teve a coragem de quebrar a barreira, se formar e disse: bora morar junto. A gente comprou um apartamento, tô morando com ela, o que vou fazer. Tem uns 4 anos morando com tá, ela. Né? Então, eu tô mais ela de uma relação de cumplicidade, é uma relação de. Cara, é um universo de descoberta, sem é um dúvida. universo tão grandioso que eu te Que falo. bom. Não, estar nessa jornada, dividindo a energia da vida com outra pessoa, é um processo tão grandioso, porque é onde você. Não é que você se complete,
é que é um passo muito grande para que você se torne melhor. Verdade. A partir do momento que você tem a capacidade de conviver com outra pessoa e compreender ela e tolerar ela, e você se permitir ser tolerado, você já se torna uma pessoa melhor. É Quando o verdade. indivíduo consegue correlacionar com outra pessoa e em uma relação de amor, numa relação de convivência, numa relação que envolve conflitos, que envolve descoberta, inseguranças, mas que você sabe que esse caminho é um caminho que lhe torna uma pessoa mais experimentado pela vida, tenha certeza, negar isso aí é muito árido, muito pobre, entendeu? É pequeno. Negar isso é pequeno. É medíocre, entendeu? É, E a pessoa que faz isso, por qualquer outra linha de conceito, ela simplesmente está tirando a oportunidade, entendeu? Dela se descobrir no sim. outro, entendeu? Que aquele outro não está na vida dela por acaso. Eita, ninguém tá. É o que eu falo, viu, Carlão? Ninguém se cruza por acaso. Por acaso. Você pode não perceber o motivo nesse momento, mas ninguém cruza o teu caminho por acaso. Carlos, me diga uma coisa. Você já falou onde que as pessoas podem encontrar o teu livro, mas onde as pessoas podem encontrar Carlos Reisagni para conhecer teu trabalho, para conhecer tuas ideias, para conhecer a tua trajetória? Eu não diria nem de superação, a tua trajetória de caminhada. Onde que as pessoas encontram Carlos Reisagni? Você pode conhecer, a pessoa pode me encontrar no Instagram, né? Que é minha página, Carlos Reisagni Escritor. No Facebook, mesmo nome, Carlos Reisagni Escritor. Entendeu? No YouTube eu estou começando a jornada, postando alguns vídeos. Que maravilha. Que eu estou começando a fazer palestra, inclusive hoje, às 16 horas. Eu tenho uma palestra, né? Que eu tenho um encontro com a juventude em uma biblioteca. Vou estar, que legal, cara. Que legal isso. Nos livros, né? Coisa boa. Eu tenho uma vida corrida assim, né? Que eu também tenho uma instituição, que eu sou representante, sou presidente, que dá aula a criança, jovens e adolescentes com música. Gratuitamente, né? Nós estamos um projeto que atende assim, mais de 80 crianças e adolescentes com música. Né? Que legal, cara. Assim, o próprio projeto tem uma banda, né? Sinfônica e tem na aula de bateria, violão, teclado, partituras. Então, são várias famílias levando crianças e jovens adolescentes para lá. Essa instituição tem 105 anos, mas estava fundada em 1919. Em 2007, eu fui convidado porque eu sou militante, sou ativista cultural na minha terra. Né? E aí, me convidaram para ajudar a recuperar. Terminou, eu me envolvi tanto que me convidaram para ser membro da mesa. Aí terminei sendo presidente e recuperei a instituição toda. Hoje ela emprega mais de 6 músicos, professores. Que legal, Carlão. Tem secretária e faço para convênio com o governo federal, faço convênio com empresas privadas e dando aula a criança, jovem adolescente. Temos também o núcleo do projeto. Qual é o nome da instituição? Qual é o nome da instituição para o povo encontrar e conhecer? É a Associação Filarmônica Carlos Gomes. Associação Filarmônica Carlos Gomes. Filarmônica Carlos Gomes, no Instagram. Então, ela é uma banda, entendeu? Assim, completa, né? Tem a banda de adultos e a banda de criança e adolescente. E nós levamos o núcleo para um bairro periférico, onde tem muito... o mercado das drogas é muito tenso. Lá, e tem aquela problemática. Então, nós levamos música lá para dentro, com parceria com as irmãs católicas, para poder a gente ser bem aceito no bairro, porque se você leva para dentro do bairro algo que cria alguma rachadura com aquele local, você tem que ter proteção lá dentro. Pelo menos proteção moral. E nós temos até filho de traficante também toma aula conosco. Né? Por que não? A gente passou a acolher todos. Por que não? Claro, e principalmente ele, né? Eles. Eu acho que eles se conscientizando, quem sabe amanhã ele deixa de ser traficante e vira um militante do bem, como você. Como você hoje. É claro. E aí eu estive lá esses dias, o professor me dá aula direto lá. Então eu tenho esse trabalho com esse pessoal
Minha esposa faz projeto comigo, temos assim parceria com a prefeitura também da cidade. Então, eu construo minha trilha no meu caminho, entendeu? Analisando, tentando somar, plantar uma semente no caminho do outro, que venha trazer fruto e sombra no futuro para eles. Não importa. Quando eu chego nos eventos, eles nem me conhecem. Só conhecem os professores. Ninguém me conhece, só conhece os professores. Fica assim, abismado, me olhando, né? Quando eu falo nos eventos, dou um alô para eles, tal, né? Crio aquela energia com eles, então eles nem me conhecem, fica assim, impressionado, né? Tal, assim, Sim. O cara chegar na cadeira de roda, né? E sabe, é o presidente do projeto, não sabia nunca que era eu, tá? Eu falo com eles, tal, então, isso aí é uma coisa, assim, muito positiva, Sim, muito sim, positiva, né? sim. Olha, Carol, eu te digo uma coisa. Nosso tempo aqui já está acabando, mas eu quero deixar claro o seguinte, cara. Tenha certeza que a maneira como a gente começou essa nossa conversa, que você teve que superar a maneira como as pessoas te olhavam. Cara, essas pessoas olham, às vezes, falam assim: o Carlos está conseguindo, o Carlos está fazendo a vida dele. Ou seja, que as pessoas passem a te olhar cada vez mais como uma pessoa que tem o que oferecer, que você demonstrou em toda a nossa conversa que tem muito a oferecer e que saibam receber isso de você. Que o grande problema não é como elas te olham, elas não sabem receber aquilo que você tem para dar para elas. Então, Com certeza. eu acho que as pessoas têm que aprender a receber e não é nem não julgar, é estarem abertas a receber. O dia que elas estiverem abertas a receber as coisas boas da vida, você vai ver como a gente melhora esse nosso planeta redondo aqui. Com certeza, concordo plenamente, entendeu? Seu comentário foi perfeito, entendeu? E Obrigado, obrigado. esse é o caminho mesmo, essa é a verdade que nós temos que estar sempre manifestando, né? E sabemos que nós somos parte de uma evolução lenta, mais contínua, e fazemos isso, fazemos o melhor. E para mim foi uma honra estar com vocês. Imagina, eu que te agradeço, meu irmão. Eu que te Essa agradeço. juventude maravilhosa, com todos esses espectadores aí, toda essa galera que está aí do outro lado, e dizer que o livro está na Amazon, Carlos Reisagni, adquira uma obra, conheça, entendeu? Claro. Você vai se surpreender. É um livro que a linguagem é universal, não se limita à linguagem regional, é uma linguagem transcendente, e com certeza vai somar, vai plantar uma semente positiva na mente, no coração de cada um. Oxe, tenho certeza. E, Carlos, eu quero deixar a porta aqui do nosso programa aberta para você. Tendo novas coisas para falar. Não precisa ser um novo livro, um novo quadro, mas tendo ideias, querendo divulgar o teu trabalho com a música, junto com as crianças, por favor, volta aqui, volta para conversar com a gente. As nossas portas vão estar sempre abertas para você, tenha plena certeza disso. Pronto, eu fico feliz. Essa é uma porta que se abre, uma porta que tem caminho, e não tem coisa melhor quando você encontra caminho para você trafegar e seguir. Isso é muito isso bom. aí. Desejo meu muita irmão, paz, desejo muita luz na sua jornada, guerreiro. A sua também, meu irmão. Tudo de bom. Um grande abraço para você. E a todo mundo que escutou esse programa, meu grande abraço. A gente volta logo, logo com mais um Um abraço bate-papo. também a todos que estão aí, tenham sintonizado. Valeu. Até mais, Carlos. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.